África é coisa nossa. Criámos emoção. Criámos uma atração. Linha Africana. Terça-feira, como sempre, dia da Bué Fixe, rubrica habitual às terças-feiras à noite. Bué Fixe. Às terças-feiras, na Linha Africana, a voz dos jovens imigrantes. Bué Fixe. Ora então, Wilson, Carla e mais os teus convidados, a todos muito boa noite, mais uma edição da rubrica Bué Fixe. Recordo também, e antes de mais nada, que a página da Linha Africana no Facebook está à vossa disposição para qualquer esclarecimento. Agora vou abrir os vossos microfones primeiro e agora já podem falar. Pois é, tia Celina, muito boa noite ouvintes da RDP África do Espaço Bué Fixe, edição de hoje. Vamos conhecer a ONG WECT, que tem um projeto denominado WECT Spirit. A apresentação aconteceu hoje no Teatro da Barraca. Temos como convidados João Loureiro, presidente da referida ONG, e Ana Santos, vice-presidente. São voluntários da ONG WECT que vão explicar tudo sobre este projeto que vai acontecer em São Tomé e Príncipe, na empresa agrícola Agostinho Neto, na cidade de Guadalupe e na dependência Canavial. Pois é, aos ouvintes, muito boa noite. Estamos aqui numa terça-feira com muito calor. É verdade. Hoje atingi 40 graus, não é? Exato. Eu não sei como é que vocês estão a passar com essa massa de ar, não é? Venham mais 40, não é? Mas amanhã, segundo a meteorologia, poderá... Mas porquê? Mas porquê que há de baixar? Vai baixar a temperatura, tia Celina, porque aquilo é só uma massa de ar. Temos que habituar uma massa de ar. Pronto, mas eu gosto muito das massas de ar. Destas massas de ar é que eu gosto. Sobretudo se estiver num estúdio com ar-condicionado como estamos, não é? É verdade, é verdade. Então, já agora passo a cumprimentar o João Loureiro e também a Ana Santos. Boa noite aos dois. Boa noite. Olá, boa noite a todos. João Loureiro, portanto, que hoje aconteceu foi a apresentação à comunidade WECT deste projeto que vai acontecer em São Tomé e Príncipe. Qual é o projeto? Fala-nos deste projeto e porquê São Tomé e Príncipe. Bom, peço desculpa, que boa escolha, não é? É verdade. Olha que boa escolha. Não é verdade. Gosto, não. Nada, exatamente. Nós somos um bocado suspeitos para falar, mas pois, mas é verdade. Por isso é que vamos saber porquê São Tomé e Príncipe. Exatamente. Porquê São Tomé e Príncipe e por que não estender a outros países africanos? Com certeza. Essa é uma questão que espero conseguir responder hoje. Claro. Bom, o projeto WECT Spirit é um projeto que tem 5 anos. Esta é a 5ª edição do projeto. É um projeto que visa formar changemakers, agentes de mudança. O que é um agente de mudança? É a primeira pergunta que eu acho que se coloca. Um agente de mudança é alguém que muda alguém que faz acontecer. Eu diria que há 5 características que marcam este changemaker. É um proativo, é idealista, é criativo, é colaborativo, é resiliente. Esta pessoa está capacitada para criar projetos que resolvem problemas sociais e, na realidade, a nossa formação WECT Spirit é exatamente para isso, é para formar pessoas como esta que têm capacidade de fazer a diferença. Fazemos-lo para um público-alvo universitário e, de facto, parte da nossa formação é feita em São Tomé e Príncipe e a população local é a beneficiária indireta do nosso projeto, uma vez que os nossos alunos vão a São Tomé e Príncipe como empreendedores sociais fazer um projeto durante 6 semanas que resolva um problema social que foi identificado por nós em conjunto com a comunidade de São Tomé em Portugal. E João, já agora, o porquê do público ser apenas estudantes universitários? Vocês têm algum critério? Nós temos neste momento o público estudante universitário como o nosso público-alvo. No entanto, estas competências poderiam ser estendidas a tanta gente, e desde colaboradores em empresas a jovens do ensino secundário. Nós temos a ambição de fazer crescer os changemakers. Eu espero que isso assim aconteça e pronto, e é uma questão de estar planeado o crescimento nesse sentido, até porque a nossa organização precisa de ser sustentável, que eu acho que é a palavra-chave. A ONG denomina-se WECT. WECT explica-nos o sentido desta palavra WECT. WECT é, na verdade, uma sigla que quer dizer We Are Changing Together, que em português, traduzido assim à letra, quer dizer nós estamos a mudar juntos.
E daí querermos criar changemakers que se mudem a si próprios numa primeira instância, mas que depois mudem outras pessoas. E nós queremos mudar com eles, resolvendo os problemas sociais que os projetos que eles vão implementar em São Tomé vão tentar resolver. E como é que souberam que em São Tomé e Príncipe existem estes problemas? Fizeram um estudo de avaliação para saberem in loco daquilo que acontece em São Tomé? Nós já estamos em São Tomé há 5 anos e eu acho que é muito importante dizer isto. Nós somos também uma ONG são tomense. Estamos registados enquanto associação local. Sempre foi a nossa prioridade. Nós que termos, de facto, uma ação no terreno permanente, ainda não o conseguimos fazer de forma efetiva, embora no passado já tínhamos estado lá no âmbito de um outro projeto de turismo. Mas neste momento, de facto, só durante este período de 3 meses no verão é que estamos. No entanto, o passado fez com que ganhássemos muito conhecimento local e que tivéssemos encontrado muitos parceiros locais que nos ajudam hoje a identificar esses problemas. Mas para termos uma ideia, neste Wack Spirit 2012, eu diria que tivemos a participação importantíssima da ACOSP, numa segunda fase, mas numa primeira fase de muitos são tomenses em Portugal que nós já conhecíamos informalmente. Se eu puder aqui fazer referência, o António Santos, que nos está a ouvir, o Dudo, e há uma série de santomenses por aí, o Armindo, que nos ajudaram-nos a construir isto que conseguimos alcançar hoje, que resolve muitos problemas. Uma parte. Já agora, da vossa ida a São Tomé, de lá para cá, o que é que mudou? Quais são as melhorias que puderam ver em termos da implementação desse projeto em São Tomé? Eu diria que nós estamos a falar de um projeto que envolve muitos subprojetos de curto prazo, portanto 6 semanas. Em 6 semanas não se consegue mudar muito. No entanto, se nós levantarmos um bocadinho o óculo e virmos os 5 projetos como um projeto a 5 anos, nós podemos ver que alguns dos nossos alunos são tomenses, em algumas formações que fizemos no passado, de facto evoluíram, por exemplo, de uma formação em eletricidade de nível 1 para uma formação em eletricidade de nível 2, notando-se evolução nos conhecimentos. Muitos deles trabalham hoje em dia como eletricistas, portanto, têm um emprego na área... Cá ou lá? Lá. Portanto, muitos dos alunos que nós tivemos lá, que participaram nas nossas formações, o João estava a falar no exemplo de eletricidade, é um bom exemplo de um projeto que deu frutos. Porque alguns dos alunos que fizeram essa formação, de facto, hoje em dia trabalham como eletricista. E quais são as áreas das formações que vocês dão em São Tomé? São muitas ou ainda são um bocado limitadas? Nós não estamos apenas ligados à área de educação, portanto, somos muito transversais a várias competências técnicas. Aliás, na gênese da UECT, o que está aqui em causa é a possibilidade de nós fazermos voluntariado ou empreendedorismo social no âmbito da nossa competência técnica. Se eu sou engenheiro, posso perfeitamente, enquanto aluno, neste caso universitário, chegar a São Tomé e poder traduzir num impacto real os meus conhecimentos. E poderíamos falar das formações como falámos há pouco, eu se calhar dava mais 2 ou 3 exemplos em áreas diferentes. Há 2 comunidades em Agostinho Neto, e junto a Agostinho Neto, separada por um rio, está Rio Douro Pequeno. Essas 2 comunidades não tinham comunicação e a UECT conseguiu com a população, portanto, a We Are Changing Together é exatamente isso, é o trabalhar com e não o trabalhar para, porque na realidade só se muda quando se trabalha com, e com a população conseguimos construir uma ponte. E isso foi graças ao conhecimento que alguns dos nossos alunos tinham técnico. Depois é muito importante que haja... Em termos económicos, como é que isso funciona? Como é que funcionou, por exemplo, o exemplo da ponte? Exato. Por exemplo, dádivas, donativos... Eu acho que o papel de uma ONG é muito fazer esta ponte entre os diferentes agentes, os diferentes stakeholders, como se diz na área de desenvolvimento, ou seja, tentar alertar governos, empresas e populações para determinadas necessidades e fazer com que elas trabalhem em conjunto. É uma espécie de agente de comunicação. E, na realidade, o que aconteceu no caso da ponte foi exatamente isso. Foi nós sentirmos que havia essa necessidade, que partiu da população, não partiu de nós, e em conjunto com a população encontrar o operador da madeira que se calhar trabalhava a um preço mais baixo, claro. Encontrar o doador da árvore,
encontrar depois o conhecimento técnico que nós já tínhamos para a construção da mesma. Ou seja, juntando cada pecinha e depois... não teve que haver dinheiro à mistura, claro. Aqui, a verdade foi que se juntaram parceiros privados também aqui, eventualmente políticos, parceiros políticos, nomeadamente partidos políticos, etc. Na realidade, a WECT é apolítica, portanto não tem qualquer ligação a partidos políticos, é também laica, portanto também não tem ligação a interesses religiosos. No entanto, se eles forem importantes para o desenvolvimento, serão certamente bem-vindos. E na realidade a ponte está lá, a população beneficiou dela durante algum tempo. Infelizmente a ponte depois caiu. A população de São Tomé que nos estiver a ouvir eventualmente conhecerá este caso. Não significa que a ponte não tenha sido estável. Acho que é muito importante que nestes países se trabalhe cada vez mais a cooperação pós-projeto. Uma vez que a WEC infelizmente ainda não tem a capacidade financeira para se estar em permanência no terreno, é muito importante que as ONGs locais que nos acompanham e que nos poderão acompanhar no futuro nos possam ajudar a que estes projetos que a gente faça tenham, de facto, continuidade. Eu sei que apresentaram também este projeto na Associação da Comunidade de São Tomé, COSP, que aconteceu nas portas de Benfica. Quando? Aconteceu no último fim de semana, não é? Foi, há uma semana. Certo. E então, em termos deste projeto, há outros projetos, subprojetos, ou seja, 10 projetos que vão ser apresentados pelas finalistas, estudantes da Universidade cá em Lisboa. Fala-nos destes subprojetos. Ok, vamos começar se calhar por falar... São muitos, projeto. Não é? São muitos. Vamos tentar aqui contar um bocadinho a história. Vale a pena falar do projeto da poupança. É um projeto que procura estimular a poupança em São Tomé. E isto não é um problema dos países em desenvolvimento. Isto é um problema geral, inclusive, de Portugal. Claro. Portanto, a poupança é um importante ativo que uma sociedade tem para poder depois investir. E nós identificámos isso como um problema de São Tomé, também muito ligado à cultura. E é importante perceber essas diferenças culturais para não tentar impor desenvolvimento, porque isso não se impõe. Cada comunidade tem as suas características próprias. No entanto, de facto, é bom pensar que um dia vamos deixar de trabalhar e vamos ter que consumir aquilo que poupamos. E é nesse sentido que este projeto irá atuar. Vai tentar, então, criar hábitos de poupança nos mais jovens. É aí que ainda é muito possível fazer alguma coisa, nas crianças, nos jovens e também nos adultos. E vai trabalhar na prática, vai tentar, através de um jogo, incentivar a poupança. Outro projeto também que eu estou a falar porque estive presente nesta apresentação e tenho algumas ideias. Também falaram de um projeto que tem a ver com resíduos, lixos, portanto, como recolher lixos e tratá-los. Também é um reciclagem. Projeto, reciclagem. É um subprojeto que é interessante para São Tomé e Príncipe, não é? Sim, é um projeto que visa, como disseste, tratar os resíduos em São Tomé, ou seja, fomentar a reciclagem e o tratamento de resíduos industriais não, mas outros resíduos que precisam de ser tratados e que não são, no fundo, biodegradáveis. É feito pela nossa formanda Tânia, que irá percorrer um bocadinho toda a ilha e que, dada a curta duração do projeto, portanto são 6 semanas, ela não vai conseguir resolver o problema dos resíduos em São Tomé, mas vai tentar criar infraestruturas e tentar formar pessoas para que depois, quando ela volta a Portugal, existam agentes no terreno capazes de dar continuidade ao projeto dela. Eu acho que este projeto, só para complementar aqui o que a Ana está a dizer, é um projeto que é o primeiro projeto de um changemaker formado na WECT que poderá ter depois continuidade. E eu diria que esta fase 1 acontecerá durante 6 semanas. A fase 2 acontecerá assim o trabalho de pesquisa que ela vai fazer tenha de facto potencial e aderência por parte dos agentes locais para que lhe possam dar continuidade numa fase 2. Portanto, provavelmente, se de facto é uma engenheira do ambiente já formada, a Tânia, e é uma changemaker que de facto poderá fazer a diferença com o seu conhecimento técnico. O lixo é de facto um problema e é a capacidade de nós fazermos do nosso problema um ativo para potenciar que leva a Tânia a São Tomé. O lixo é algo que pode ser visto como rentável na perspectiva de futuro.
E eu acho que é um bocadinho isso que fica aqui o desafio para os agentes são-tomenses e eventualmente para outros países africanos que depois um dia possam querer eventualmente replicar esta experiência que nós vamos ter nestas 6 semanas. E em termos de custos para irem a São Tomé, em termos de viagem, vistos, outras coisas ligadas também à instalação e também à hospedagem, como é que conseguem sustentar todas essas despesas? O nosso orçamento é grande. Nós temos um orçamento que está virado para 20 formandos. O que nós fazemos, nós temos um orçamento geral. Este orçamento dividido por 20 formandos dá cerca de 1.400 euros por formando. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, portanto, na realidade, não há aqui nenhum lucro associado a estes 1.400 euros. É apenas custos. E eu posso enumerá-los, sendo que os mais relevantes, basta pensar, são de facto as viagens de avião. Se nós tivéssemos muitos patrocínios, muitos apoios e estivéssemos, de facto, ligados a vários universitários em Portugal, provavelmente teríamos apoios que nos permitiriam reduzir estes 1.400 euros por pessoa para X. Um valor mais baixo que pudesse permitir o acesso a mais pessoas. Inclusive a estudantes são-tomenses em Portugal. Este ano aconteceu pela primeira vez, infelizmente, um são-tomense estudante numa universidade em Portugal não poder ir porque, de facto, não tinha recursos para o fazer. Isto tem acontecido porque, de facto, existem pessoas que estão dispostas a pagar para receber a formação e ajudar os outros. Isto tem imenso valor. Claro que queremos caminhar para algo que seja acessível a toda a gente. Para isso temos que conseguir fazer crescer a formação WECT Spirit. E em termos de hospedagem, onde estão instalados? É uma casa? Vão ficar no hotel? Como é que conseguem sustentar, mais uma vez digo, este projeto em São Tomé, nos dias que vão estar em São Tomé com as voluntárias? Como é que conseguem? Vai ser fácil? Contam também com a ajuda do governo de São Tomé ou então algumas ONGs de São Tomé? Nós temos uma casa a que chamamos WECT House, no distrito de Lobata, na cidade de Guadalupe. Portanto, a casa é arrendada pela WECT. Não é um hotel nem nada que se pareça, portanto é uma casa que tem as condições mínimas para se lá viver durante as 6 semanas de projeto, ou 3 meses para quem está lá de mais tempo. E isso permite-nos ficar logisticamente perto das comunidades onde atuamos. Portanto, nós atuamos em Guadalupe, Agostinho Neto e Canavial. Portanto, para quem conhece, e eventualmente na cidade também alguns projetos vão ser feitos na cidade. Portanto, para quem conhece, estamos ali no centro e facilmente nos deslocamos a pé às 2 comunidades de Canavial e Agostinho Neto. Quando temos que ir à cidade, obviamente, apanhamos a tão famosa IAS. Portanto, não ficamos em hotéis nem nada disso. Temos a casa da WECT que já temos já é o 3º ano. Vamos fazer projeto naquela casa. Sendo 3º ano, já estão habituados ao costume e hábitos de São Tomé, não é? Exatamente. Tomar banho com a caneca. Tomar banho com a caneca, exatamente. Não há cá chuveiro com água quente. Não é? Isso é até engraçado. Mas eu acho que é um projeto de maneira importante para a comunidade de São Tomé e do distrito de Lobata em particular. Temos ainda muito por dizer deste projeto. Poderemos voltar na segunda hora com mais informações. Mas eu posso só ainda continuar a questionar aí o João Loureiro sobre este projeto. São 10 projetos que também vão ser desenvolvidos em São Tomé. Já falou da poupança, já falou de resíduos, lixos. Quais são outros que vão ser desenvolvidos, João? Agora posso puxar aqui a brasa para a economia, que é a minha formação, a economia e gestão. Vou-vos falar então, se calhar, do projeto da contabilidade contigo, que é um projeto que procura acompanhar os pequenos negócios. Eu já estive em São Tomé, pessoalmente, várias vezes, no âmbito sempre de trabalho com a WECT, e no passado também sem a WECT cheguei a ir, e foi assim que nasceu a ideia de São Tomé. A contabilidade destes pequenos negócios é muito importante. Há muitos pequenos negócios em São Tomé que eu diria que precisam de acompanhamento técnico para que possam, de facto, crescer e ganhar algumas dinâmicas de negócio e de potencial investimento futuro noutras comunidades, crescimento, etc. Estes conceitos eu acho que são muito importantes. A contabilidade é apenas uma forma de os ajudar a organizar as suas próprias finanças destes pequenos negócios e potenciá-los para o futuro. E eu diria que, tal como em Portugal é preciso haver empreendedorismo, também em São Tomé é preciso potenciar estes pequenos negócios para que eles ganhem características de facto de empreendedorismo e exemplo para outras pessoas da comunidade de São Tomé.
E em termos de recepção de jovens das comunidades de Agostinho Neto, Canavial e Guadalupe, como é que é a recepção? Aceitam? Já estiveram em São Tomé? Qual é o balanço que fazem até o momento? Todos os anos os formandos são novos, portanto o grupo de formandos que vai para São Tomé implementar projetos são sempre diferentes todos os anos. Salvo raríssimas exceções, mas este ano são todos diferentes. Portanto, apesar de eles não os conhecerem pessoalmente, eles conhecem a UECT e têm já um carinho enorme pela UECT e sabem o que é que nós lá estamos a fazer e sabem o valor dos projetos que lá implementamos. Portanto, recebem-nos como qualquer São Tomense recebe um turista ou um estrangeiro. Recebem-nos de braços abertos e ajudam-nos em tudo o que podem e às vezes nunca não podem também. Portanto, em termos de recepção, nunca temos problemas absolutamente nenhuns. Eles conhecem-nos perfeitamente. Ainda que não pessoalmente, conhecem a ONG e sabem que são os formandos das t-shirts verdes, já sabem que somos nós. Ok, vamos conhecer mais detalhes sobre este projeto na segunda hora. Já agora... Exatamente. É que agora vão descansar 5, 10 minutos, porque vamos ter as notícias à hora certa, como sempre acontece. Depois voltamos então com a rubrica Bué Fixe. Combinado? Um pouco de música. Um pouco de música, é isso mesmo. Quero ir à tua terra, beira, onde correm fios de água. Hoje, porque é terça-feira, como sempre, a rubrica Bué Fixe. Bué Fixe. Às terças-feiras, na linha africana, a voz dos jovens imigrantes. Bué Fixe. Exatamente, menina Carla, que já estamos, é isso mesmo. Exatamente, vamos então dar continuidade à nossa conversa Mas antes vamos fazer assim o resumo daquilo que foi a primeira hora, né, para os ouvintes que estão em casa perceberem o que está a passar aí no espaço de hoje. Bué Fixe. Estamos a conversar com João Loureiro, presidente da ONG UECT, e também Ana Santos, vice-presidente desta ONG. Aconteceu hoje a apresentação deste projeto à comunidade UECT no Teatro da Barraca, que contou com os convidados presidente da COSP, Associação da Comunidade São Tomense, António Cádio, e o secretário de Estado de Negócios Estrangeiros e Cooperação, professor Dr. Luís Brites Pereira. Vamos assim continuar a nossa conversa com Ana Santos e João Loureiro. João, tivemos assim uma pausa e tivemos umas conversas abertas. João, por que, mais uma vez, São Tomé? Explica-nos de onde nasceu este sonho para desenvolver esse projeto em São Tomé. Bom, eu andava na faculdade e como muitos universitários, ir para a África fazer um projeto em condições diferentes daquelas que nós conhecemos faz parte do horizonte dos universitários, assim à primeira vista, sem qualquer ideia de formação. Na altura em que eu fiz, era 2005, não havia muitas oportunidades, as oportunidades que haviam eram católicas, muitas ligadas à Igreja, e foi assim que eu fui para parar a São Tomé com a Universidade Católica, com o Gás África. Fiz esse projeto, foi fantástico, foi uma experiência única. Depois de o fazer, no regresso, sempre falámos em dar continuidade a muitas das coisas que iniciámos. Inclusive conheci outras pessoas que fizeram outros projetos idênticos e que também tinham esta motivação, e decidimos vamos fundar uma coisa diferente que chegue a mais pessoas, não apenas pela motivação católica, mas por outra motivação, como eu já falei na primeira parte, eventualmente ligando a competência técnica ao voluntariado. Esta foi a origem da UECT, e foi assim que nós decidimos então avançar com a UECT, eu em conjunto com mais 5 pessoas, todos ligados à Universidade Nova, 5 de Economia, 1 de Engenharia, e na realidade nós decidimos vamos avançar para um país africano, e o país africano do qual tínhamos melhor conhecimento, porque o projeto que eu fiz englobava muitas destas características técnicas, acabou por virar por aí.
enquadrava-se naquilo que nós queríamos para a UECT, e foi assim que decidimos ir para São Tomé. Portanto, o primeiro projeto foi muito desenhado nesta perspectiva de distância, foi desenhado à distância e dando continuidade a algumas das dinâmicas que em conjunto com os outros elementos do Gás África, nós tínhamos dado início em 2005. Portanto, em 2007 nasce a UECT com esta motivação em São Tomé e Príncipe. E São Tomé e Príncipe, só para acrescentar, é um país muito interessante do ponto de vista de segurança, etc., para se fazer este tipo de trabalho. E fomos muito bem recebidos sempre, como já falámos na primeira parte. Mesmo na vossa primeira chegada a São Tomé, a população recebeu-vos bem ou sentiram alguma resistência por parte deles na implementação do projeto? O São Tomense é leve-leve. E o ser leve-leve, para quem conhece, e acho que é preciso conhecer de facto para saber o que é que isso quer dizer, não é simplesmente a palavra preguiçoso, não é o sinónimo. É um deixa andar, é um viver com tranquilidade, é um viver o presente. Há uma série de coisas associadas a esta palavra leve-leve. E o que nós sentimos sempre e que transpusemos para a UECT foi que em São Tomé é preciso dar o exemplo, o trabalhar com que falávamos na primeira parte. Eu não posso dizer para alguém fazer por ele sem trabalhar com ele nisso, sem ele sentir que nós estamos ali para colaborar, sem qualquer perspectiva de que eu ensino, tu aprendes. Essa perspectiva não existe, porque eu também não acredito numa grande diferença de desenvolvimento dada à especificidade cultural de cada país. E em termos de entidades governamentais, contaram com algum apoio para a vossa primeira ida a São Tomé? É fundamental. À partida para lá, nós tivemos uma colaboração muito importante, que foi a do Grupo HB, que nos ajudou muito na entrada em São Tomé e Príncipe. Nós tivemos a oportunidade de o conhecer na altura em que eu fiz o Gás África, que referi anteriormente. Essa foi a primeira parceria que nos ajudou a chegar, a estabilizar a UECT no local, com uma casa, etc., e foi uma parceria que se arrastou no tempo e que ainda hoje perdura. Hoje com menos impacto ou com menos importância, mas que ainda persiste no tempo. O Grupo HB deu-nos então a porta de entrada. Depois, uma das nossas prioridades foi sempre dar a conhecer ao Governo e às instituições locais o nosso trabalho e para que colaborassem connosco. Foi sempre estimulado ao longo dos 5 anos de atividade lá, várias reuniões. Os governos também se sucedem em África, nomeadamente em São Tomé e Príncipe, como nós sabemos. A estabilidade política não é aquela que seria mais desejável e, nesse sentido, muitas das parcerias que foram feitas no passado não estão em curso hoje em dia. Eu recordo muito bem de uma pessoa por quem tenho uma grande estima, o Dr. Jorge Bom Jesus, antigo Ministro da Educação em São Tomé e Príncipe. Recordo-me muito da ajuda que ele nos deu. Foi um ano especialmente importante na perspectiva da ajuda do Estado. Assinámos um protocolo com este Ministério da Educação. Fomos, na altura, tivemos a oportunidade de ter os vistos totalmente gratuitos. Depois houve um período de interregno neste processo eleitoral mais recente. Atualmente existe um novo governo em São Tomé. Faz parte das nossas prioridades chegar e dar-nos a conhecer a este novo governo. Inclusivamente eu tive a oportunidade de estar com o Sr. Primeiro-Ministro, o Dr. Patrício Trovoada, recentemente numa apresentação na Universidade de Lusíada. Não tive a oportunidade de falar com ele diretamente, mas está agendada uma conversa em São Tomé e Príncipe agora para o próximo mês, uma vez que a equipa já lá estará no terreno. Eu espero que de facto exista a mesma abertura que houve noutros anos, que se possa consolidar. Nada é feito à margem do governo. A organização não governamental é independente do governo, mas supõe trabalhar também com o governo. E nesse sentido nós esperamos aprofundar o trabalho em conjunto. No entanto, já tivemos em Portugal algumas dinâmicas que nos dão boas perspectivas para que isso aconteça. Porque nesta apresentação recente que falámos da ACOSP, na semana passada à comunidade de São Tomense, nós tivemos a oportunidade de contar com a presença do Sr. Embaixador. Essa presença foi frutífera. Nós acabámos por conseguir, através do seu apoio, 50% de desconto nos vistos. Para nós termos uma ideia do impacto que isso tem no nosso orçamento, nós podemos pensar, há pouco falávamos em 1.400 euros por pessoa, os vistos, eu não sei, não tenho presente exatamente qual é que era o valor do visto há um ano atrás, mas é a base para o orçamento deste ano. Vamos assumir que estamos a falar de 50 euros por visto, estamos a falar de 2 meses de estadia no terreno, parece-me um valor plausível. Até acho que são 60 euros este ano. E para nós termos uma ideia, 50% faz 30 euros por visto. São 30 euros
por pessoa a menos no custo da formação e de 1.400 euros podermos para o ano, se conseguirmos estabilizar este patrocínio, só por este apoio já passaríamos para um preço de 1.370 euros. Tem impacto. E quem diz os vistos diz, por exemplo, a alimentação, que também tem um peso enorme no nosso orçamento. As viagens de avião, houve um ano que nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a STP Airways, mas trabalhámos sempre tudo numa perspectiva comercial. A perspectiva é essa que hoje em dia a TAP leva à frente, apresenta-nos um preço mais atrativo. É um desconto comercial. Infelizmente ainda não conseguimos estabilizar uma parceria aí, mas nós podemos pensar que se uma viagem de avião custa 600 euros, isto representa um pouco menos de 50%, mas é próximo de 50% do valor do nosso orçamento. Esse valor de 1.400 euros é custeado por cada participante que vai a São Tomé? Exatamente. Ou seja, se eu conseguir garantir a estabilidade de uma das rubricas do orçamento, como falámos nos vistos, por um período de 1 ou 2 anos, eu consigo traduzir isso em impacto direto no custo de um formando. Ou seja, se no próximo ano a gente garantisse hoje já a priori que teríamos estes 50% de visto, o impacto era traduzido diretamente, porque a associação não tem fins lucrativos. E o objetivo é realmente reduzir isto a zeros. Há pouco falávamos que nós... Há pouco informalmente, em off, falávamos noutras dinâmicas que nós encontramos para que o formando pudesse reduzir o valor desta FII. A UEC tem uma série de eventos, alguns já se tornaram habituês da Noite de Lisboeta, do dia também, outros eventos com diferentes características, que vão ganhando terreno, vão ganhando um público-alvo relativamente fixo. O UEC de Castiço, o Joga e Petisca, o UEC de Nos Santos foi uma mais recente dinâmica que fizemos. Estes eventos têm impacto direto também na FII que os voluntários pagam. E já para este ano, portanto, conta já para este ano. E eles têm estes eventos, a marca já está trabalhada, eles aproveitam-no para reduzir o valor da FII. No limite, se os eventos estivessem cheios e com um consumo à semelhança de outros grandes eventos que são feitos em Lisboa, provavelmente a FII já seria reduzida a zeros, sem parcerias fixas. Parceiros fixos não temos no âmbito da formação, financeiros. Temos uma série de outros parceiros interessantes, mas de conteúdos, etc. E a comitiva que vai para São Tomé é composta por quantas pessoas? A nossa formação vai contar com a presença de 14 estudantes. 14 estudantes que depois se desenharam projetos livremente. Alguns optaram por fazê-lo em conjunto. No fundo, é a dinâmica do empreendedor social, é um bocadinho essa. Se eu sou gestor, se a outra pessoa é arquiteta, por que não juntar as duas numa dinâmica para trabalhar um projeto de artesanato? Pronto, que é uma das dinâmicas que nós vamos fazer este ano. Pronto, e a ideia é essa. A ideia é tentar que estes 10 projetos de facto façam a diferença. Qual é o tempo de duração de cada formação? Eu sei que vocês vão agora para São Tomé, mas já estão a receber formação desde há vários meses, certo? Sim, os formandos são selecionados em dezembro, portanto enviam as suas candidaturas durante o mês de novembro, depois há o processo de seleção, são selecionados no mês de dezembro e em meados de janeiro inicia a formação. A formação é composta por 3 módulos. O primeiro módulo, mais para lhes dar a conhecer o maior número de exemplos possíveis de empreendedorismo social e não só. Portanto, nós temos oradores convidados que são empreendedores ou que trabalham em áreas-chaves para o empreendedorismo social e vão lá dar o seu contributo e o seu testemunho. Conhecem outras ONGs, outros projetos que os ajudam um bocadinho a perceber como é que se pode mudar o mundo a nível nacional, local ou mundial. Depois, no módulo 2, começam com a parte teórica propriamente dita da formação, portanto, aprendem a identificar problemas sociais, aprendem como é que, depois de ter identificado um problema, vão desenhar um projeto para o resolver, portanto, passam por essa fase toda. Fazem também voluntariado em outros projetos cá em Portugal. Portanto, a formação tem as duas dinâmicas, tanto a dinâmica de empreendedorismo social como a dinâmica de voluntariado. Nós achamos que uma pessoa, para ser changemaker, não precisa de ter um projeto de empreendedorismo social. Pode ser simplesmente voluntário ao serviço de uma ONG ou de um projeto. E depois, no terceiro módulo, é o módulo em que eles realmente pegam em tudo aquilo em todos os conceitos que aprenderam durante o módulo 1 e o módulo 2 e vão, de facto, desenhar o projeto deles. Portanto, eles neste momento terminaram o módulo 3, a primeira parte do módulo 3, por assim dizer, porque a segunda parte do módulo 3 é então a implementação do projeto em São Tomé. No terreno. E quando é a vossa partida para São Tomé?
Para a semana parte o primeiro grupo, portanto, para a semana partem 10 voluntários, que vão ficar 6 semanas, portanto, ficam durante o mês de julho inteiro e a primeira quinzena de agosto. E depois, a meio de agosto, parte o segundo grupo, que são 4 voluntários, que queriam ficar outras 6 semanas, metade do mês de agosto e o mês de setembro todo. Ana Santos, como é que a Ana Santos conheceu a WECT? Como é que entrou na WECT? Explica-nos. Eu entrei na WECT no final de 2009. Foi uma colega de trabalho que me trouxe para a WECT, por assim dizer, porque na altura me mandou um convite para um dos eventos da WECT e eu depois quis saber mais sobre a WECT. E na altura estava a decorrer o recrutamento para as funções administrativas na WECT e eu candidatei-me. Fiquei na altura como administrativa na parte de Portugal da WECT, portanto fiquei a coordenar projetos no bairro Padre Cruz, onde também temos projetos de voluntariado. E depois, ao mesmo tempo, candidatei-me também ao projeto, ao Spirit 2010, portanto nesse ano fui voluntária administrativa e fui voluntária do Spirit 2010. Fui para São Tomé também implementar projetos. E este projeto é direcionado a jovens imigrantes que estão residentes em Portugal. O projeto no bairro Padre Cruz. O projeto Padre Cruz, em termos de voluntariado, está aberto a quem queira participar. Portanto, todos os jovens ou jovens adultos que tiverem disponibilidade horária e vontade de ajudar, é só enviar-nos um e-mail e dizer-nos eu quero fazer voluntariado com o WECT, e nós temos 2 projetos de empreendedorismo que estão agora entregues a empreendedores, portanto são projetos Powered by WECT. Portanto, é só dizerem nós queremos ajudar, queremos fazer voluntariado, e podem perfeitamente ser voluntários em qualquer um dos 2 projetos que estão a ser implementados no bairro Padre Cruz, Powered by WECT. Já agora, como é que as pessoas que estiverem a ouvir e quiserem juntar-se à causa, como é que podem fazê-lo? Podem visitar o nosso site, portanto, em www.wect.pt, podem procurar por nós no Facebook, ou podem simplesmente enviar-nos um e-mail para info@wect.pt. Portanto, qualquer um desses canais pode entrar em contacto connosco através do site, através de e-mail, através do Facebook. Depois no site tem os números de telefone e essas coisas. E uma vez que acedam à nossa base de dados, também poderão saber onde é que são os nossos eventos, participar neles e conhecer-nos. Okay. Das áreas que fez referência que está a ser desenvolvidas no bairro Padre Cruz, qual era a seção de jovens perante este projeto? Há alguma melhoria? Portanto, nós temos 2 projetos no bairro Padre Cruz, os tais 2 projetos que são de empreendedorismo, Powered by WECT. O primeiro projeto é o projeto mais antigo, que se chama ABC. É um projeto que decorre ao sábado de manhã, portanto das 10 até à 1 da tarde, e é dirigido aos miúdos do ensino primário, o primeiro ciclo, portanto da primeira classe até ao ensino preparatório. E o que se passa durante essas 3 horas, basicamente, existe primeiro um pequeno momento de conversa com os miúdos, porque nós também queremos criar uma relação com eles, e porque são miúdos muitas vezes também em situações complicadas, e portanto queremos criar uma relação com eles. Portanto, a primeira parte é uma conversa, como é que correu a semana, essas coisas. Depois entramos na parte de fazer os trabalhos de casa do fim de semana, como é óbvio, do apoio escolar e explicações. E depois a última parte do projeto, portanto a última hora mais ou menos do ABC é dedicada a atividades lúdico-pedagógicas, portanto pode ir desde o teatro à pintura, a trabalhos manuais, dança, o que eles quiserem fazer. Depois o segundo projeto, que é o nosso spot, é no fundo a continuidade do ABC, porque abrange os miúdos do ensino preparatório até ao 12º ano. Mas aqui há mais uma relação de 1 para 1, ou seja, cada voluntário tem um miúdo a seu cargo e conhece, para ter uma relação mais próxima, ou seja, sabe quando é que ele vai ter testes, fala com os professores na escola, tem uma relação mais próxima com a família. Portanto, em vez de termos muitos voluntários para muitos miúdos, como são idades também mais complicadas e que carecem de uma atenção mais especial, cada voluntário tem um miúdo. É como se fosse um tutor. Exatamente. Certo. E também criam uma certa responsabilidade no miúdo em vir às oficinas de estudo da WECT, porque sabe que aquele voluntário está ali à espera dele, especificamente. E portanto, os miúdos, quando saem do ABC, ingressam quase que naturalmente no nosso spot. Eu gostava só de... Sim, diga. Eu ia só reforçar a ideia do Powered by WECT.
Nós formamos changemakers e normalmente o changemaker depois, muitas vezes, quer de facto passar à prática. E nós tentamos mostrar algumas oportunidades de voluntariado que existem, mas também lhes damos a oportunidade de serem empreendedores sociais powered by WECT. E damos a nossa casa em São Tomé e a nossa casa em Portugal para que eles possam de facto implementar ideias que resolvam problemas sociais. E foi assim que, de certa forma, que nasceram estes projetos Powered by WECT. Poderão nascer outros, inclusive em São Tomé e Príncipe, uma vez que nós temos capacidade para isso, para dar esse suporte. São projetos independentes. Nós somos um parceiro de credibilização do projeto, com capacidade para o avaliar, mas são de facto independentes. Os empreendedores fundadores dos mesmos têm hoje em dia grande autonomia. Nós de facto reencaminhamos voluntários para eles, sendo que de facto existe esta lógica familiar de eu sou empreendedor, angariei novos voluntários. De certa forma, estes voluntários também têm alguma coisa a ver com a WECT. E é isso que... Para já estava eu a dizer que só estão em São Tomé. Cabo Verde, por exemplo, qual é a possibilidade? A forma como nós queremos crescer é sustentável, tem que ser sustentável. Nós poderemos fazê-lo de duas formas. Por um lado, porque a nossa casa em São Tomé tem capacidade limitada. Se nós conseguirmos abrir mais vagas em Portugal para estudantes universitários, vamos necessitar de mais espaço para poder levar os nossos alunos nesta visita pelo empreendedorismo social. E essa visita pode ser feita em São Tomé e Príncipe. Podemos abrir mais vagas em São Tomé e Príncipe, mas também poderemos fazê-lo noutros países. Não foi de todo implementado esse crescimento, está previsto. Já se falou em Moçambique, também se falou em Cabo Verde. Eu acho que isso tem que ser uma prioridade no crescimento e tem que ser uma prioridade também dos nossos parceiros para nos incentivarem a ir para lá. E é isso que nós procuramos também com este programa, eventualmente dar a conhecer a nossa atividade e o potencial que os nossos changemakers podem ter no local. Porque são pessoas de áreas técnicas interessantes que têm uma mais-valia para o terreno. E inclusive na identificação destas necessidades, se nós pensarmos que muitas destas necessidades são identificadas pelos os tentáculos do país em Portugal, na realidade estes nossos changemakers podem funcionar um pouco como consultores locais. Exatamente. O próprio governo pode ver-nos como uma oportunidade. E acho que essa mensagem é muito importante deixar. Há uma questão que coloco sempre, já agora, quem é João Loureiro? Talvez seja a pergunta mais difícil. O João Loureiro é um voluntário dedicado da WECT nos últimos anos e é uma pessoa que de facto dá, enquanto changemaker, tudo pela causa. E eu acho que o João Loureiro pode ser um exemplo de changemaker para tantos outros que existem por aí. E que virão existir no futuro. Eu acho que eu ficaria muito satisfeito se mais pessoas fossem changemakers como o João Loureiro. A mesma questão para a Ana Santos. A Ana Santos eu diria que é um João Loureiro em potência. E numa versão feminina. É uma versão feminina e mais pequenina do João Loureiro. Não, é isso, é basicamente a mesma coisa. É uma pessoa que tem o seu trabalho normal, como todos nós, e que depois tem esta função na WECT por gosto e por amor à camisola, portanto, basicamente é isso. Estamos, já agora agradecemos a presença dos dois, Ana Santos e João Loureiro, no espaço de hoje, Bué Fixe. Obrigada. Vamos finalizar com notas de... Eu queria só fazer este agradecimento especial à Associação Bué Fixe, porque se nos proporcionou este primeiro evento público, deu-nos a oportunidade de nos dar-nos a conhecer e isso é muito importante. Muito obrigado a vocês pelo desafio. Estamos sempre abertos, como o tema do espaço é de jovens, para jovens, por isso temos sempre como vontade de receber associações, ONGs, para falarem dos projetos que estão a desenvolver em Portugal e outras paragens dos Palopes. Já agora, Ana? Posso dizer só uma coisinha muito rápida? Nós não tivemos a oportunidade, por questões de tempo, de mencionar todos os projetos do WECT Spirit 2012, mas para quem estiver interessado em saber quais é que são os outros que nós não mencionamos, estão todos na nossa página do Facebook, todos explicadinhos, com os nomes, os vídeos da apresentação, os orçamentos, tudo. Para quem e no site www.wect.pt. É isso mesmo. Ok. Eu só faço aqui à parte, é que muita gente está em casa e não consegue ter tempo de tomar nota. Quando vocês dizem WEC,
Como é que se escreve? W-A-C-T. Pronto, Pois é. isso é muito importante. É o ECT. W-A-C-T. Já agora, fazendo aqui, É isso. isto vem de We Act, caiu o E na Exatamente. fundação. É verdade, é verdade. Vamos finalizar. Carla? Exatamente, então eu vou lançar aqui a questão.